Professor Isidoro, com muita história no sistema prisional, porque Isidoro já foi superintendente, já foi diretor da PLB e já teve também uma passagem pela Fundac, não é isso? Então, convido aqui professor Isidoro para vir aqui dar sua contribuição. Você estava escondendo o jogo, eu não sabia que você era popstar assim, não. Eu acho que eu contribuí muito aqui para a turma estar presente. Eu não precisava nem apresentar, então você já sabia, né? Eu fiz muita propaganda. Pessoal, boa noite. Não posso ficar vermelho, de forma nenhuma. Pessoal, é uma grande honra estar com vocês, fazendo o encerramento desse evento tão importante. Estar no meio de amigos, eu tenho aqui a Marildo, um querido amigo, tantos alunos aqui, ex-alunos também, de tantas instituições que já passamos e estamos presentes. Agradecer o convite de Carlos Clóvis por lembrar da nossa passagem enquanto gestor do sistema prisional, a oportunidade que estivemos aqui, chegamos aqui às 13h20, viu? Estávamos aqui numa antessala aqui aguardando, dando entrevista, e tive a oportunidade de relembrar um pouco da história do passado com Edmundo Reis, com Carlos Clóvis, enfim, falando um pouco realmente dessa grande questão que é sistema prisional. E aí eu parabenizo a organização do evento pelo logotipo, porque sistema com a algema aberta, prisional com a algema fechada. Se foi proposital, parabéns. Se não foi, foi assim no subconsciente a ideia, porque tratar de sistema prisional foi, é e sempre será um tema muito delicado. Tenho certeza aqui que desde o início vocês ouviram diversos profissionais da SEAP tratando da matéria de forma contemporânea, ou seja, falando a SEAP hoje, como ela funciona, Secretaria Estadual de Administração Prisional, mas há uma grande diferença em todo esse processo em relação ao que ela foi já quando era SAP, Superintendência de Administração Prisional, vinculada à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, e antes, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. A Marildo sabe muito bem o que eu estou falando, porque é da velha guarda. E, apesar dele não aparentar, mas é da velha guarda, eu já aparento um pouco mais. Eu estava me sentindo jurássico aqui, quando o pessoal falou, não, já ouvi falar, minha esposa foi sua aluna, falou muito bem de você, que não sei... Rapaz, eu não sou tão velho assim não, calma. Mas... E aí, quando o convite surgiu por parte de Carlos Clóvis, lá dentro perguntou, quem vai falar o primeiro? Aí veio o Ciel, depois Edmundo, eu falei, sobrou para mim, vou fechar o evento. Só que falar depois deles é um desafio enorme, ainda mais depois de Edmundo falando com vocês. Mas eu vou me esforçar um pouco e espero atender às expectativas. Eu, na realidade, vim para trazer o conflito. Eu não tenho mais amarras, então já não estou mais preso ao sistema prisional. Se eu estivesse como os demais palestrantes, eu teria que fazer a defesa do sistema, porque eu tenho certeza que todos os anteriores fizeram defesa do sistema, falando da melhor maneira possível como o sistema prisional funciona hoje. E o Carlos Clóvis, quando me fez o convite, falou, traga um tema polêmico e jogue a bomba. Eu falei, deixa comigo, é minha especialidade. É largar granada, depois eu resolvo o que é que eu vou fazer. Mas que eu vou largar granada, eu vou. A gente larga a granada e espera a situação acomodar, depois a gente resolve. E aí o tema que eu trouxe, eu coloquei como proposta, são as regras de Mandela e os impactos do descumprimento de algumas regras dentro do sistema prisional e o fortalecimento das facções criminosas. Tema esse até muito apropriado, porque o próprio Carlos Clóvis tem um livro tratando do tema sobre facções criminosas. E quando falamos de regras de Mandela, o próprio Edmundo Reis havia já se posicionado, regras essas que foram criadas
em 1955 e atualizadas em 2015, porque na realidade o nome é Regras Mínimas das Nações Unidas para Tratamento de Reclusos. Em 2015, quando se atualizou, é que passou a se chamar Regras de Mandela, em homenagem ao próprio Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso. Óbvio, são 122 regras. Se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar, passo para Carlos, mas vocês pegam também pela internet. E dessas 122 regras, eu trago duas que são extremamente importantes. E é o debate crucial, nevrálgico, das facções criminosas, no fortalecimento das facções criminosas e principalmente da realidade que estamos vivendo hoje na Bahia. As regras 93 e 94 tratam exatamente sobre a individualização do preso no momento em que ele adentra a unidade prisional e, portanto, ele precisa ser ali entrevistado, separado por idade, por crime cometido, por sexo, e o que não ocorre, lamentavelmente, nas unidades prisionais. Nossas unidades prisionais, no momento que o indivíduo chega na unidade, pergunta-lhe o nome, idade, e a pergunta seguinte é: qual facção você pertence? E ao perguntar qual é a facção que pertence, automaticamente ele é segregado, separado, direcionado para aquela facção. Ou seja, o Estado, de forma cabal, está fortalecendo, engrossando as fileiras das facções criminosas dentro das unidades prisionais. E quando o indivíduo chega e diz: não pertenço a nenhuma facção criminosa, segunda pergunta: qual é o bairro que você mora? A depender do bairro, você pertence a uma facção, porque hoje os bairros estão sendo dominados por facções criminosas. Esses programas midiáticos que acabam entrando em nossas vidas ou pela televisão, ou pelo Instagram, ou por tantos outros meios de comunicação, acabam a todo momento noticiando as ações de facções criminosas, as disputas por territórios, a imposição do medo. E hoje nos deparamos com uma situação extremamente grave. 40 homens entram no Lobato, ateiam fogo em carros, e os que não foram atingidos pelo fogo foram pichados com as iniciais da facção, numa demonstração clara de força, de poder bélico, de terror, de medo. E aqui o Edmundo traz, no fechamento da sua fala, a questão da utilização de celulares, de meios de comunicação, de dentro das unidades prisionais, para as ordens emanadas e cumpridas do lado de fora das unidades prisionais. Ou vice-versa. Muitas informações de fora das unidades prisionais sendo colocadas na própria unidade prisional. Então, tratar de direitos colocados aqui por defensor público, representante da Defensoria Pública, tratar de direitos aqui colocados pelo representante do Ministério Público, representantes da OAB ou representantes da própria SEAP, nada mais são do que obrigações do Estado, garantia de direitos. Agora, o Estado está preparado para garantir os deveres do preso, no sentido de que ele não deve usar o celular, de que ele não deve matar, que ele não deve extorquir, que ele não deve repreender, que ele deve cumprir sua pena adequadamente, que ele não deve causar problemas à unidade prisional, não deve tentar fugir. O que é que o Estado está fazendo na perspectiva de promover a reintegração social ou a comunidade ou a família daquele indivíduo?
Eu creio que vocês devem ter ouvido aí por alguns palestrantes a expressão ressocialização. Confesso que eu não utilizo essa expressão. Se você olhar as regras de Mandela, ela não é utilizada. Fala-se reintegração social, mas não ressocialização. Porque ressocializar nada mais é do que inserir aquele indivíduo novamente à sociedade. Mas todos vocês estão inseridos à sociedade. Vocês têm certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de habilitação, provavelmente carteira de trabalho, contribui com o INSS, tem CPF. E aqueles indivíduos que estão dentro da unidade prisional, que muitas vezes nem sequer a certidão de nascimento possuem. Entram sem certidão de nascimento, entram sem identidade, não se sentem parte da sociedade, se sentem parte de um grupo, de uma comunidade e hoje de uma facção, com regras, com ritual de iniciação, com responsabilidade e cumprimento de ordens, porque se descumprir é executado, como aconteceu há 3 dias atrás, em plena via pública, o indivíduo amarrado com arame farpado e executado a 50 metros da companhia da Polícia Militar, porque ele era olheiro, a noite anterior não comunicou que a polícia ia entrar no bairro, a polícia executou 4 ou 5 indivíduos, e no dia seguinte, como forma de retaliação ou recado, executou ele em via pública, não foi? Executou e levou o corpo, não. Ou seja, estamos vivendo um momento que a sociedade está ficando refém de instrumentos de crimes ou de criminosos que estão ocupando o espaço do próprio Estado. Quando você entra no sistema prisional, o que é dito dentro da administração é muito bonito. Só que dentro, intramuros, e aí eu gostei muito do posicionamento de Edmundo, pedindo para levantar quem nunca entrou no sistema prisional, dentro do sistema prisional, uma realidade completamente diferente da que nós vivemos. Eu digo que o indivíduo único vive, em A2 convive. E não estou falando de casamento. Mas convive. E dentro do sistema prisional, você não convive com quem você gosta. Você convive por uma necessidade. Porque você está dentro de um espaço com outros indivíduos que não são seus amigos, não são seus conhecidos, mas que você está ali porque foi obrigado por uma guia de recolhimento. Agora, a grande questão é, quando você entra, se você não pertence à facção, ou diz que pertence, se você pertence a um bairro porque não pertence à facção, a realidade interna no sistema prisional é semelhante. Então, o indivíduo vai lhe perguntar, quando você entra no sistema prisional, quem é você? De onde você vem? Qual foi o crime que você cometeu? Eu fui cometer um roubo, acabei caindo. Como você cometeu o roubo? Rapaz, você errou dessa forma, que vacilo. Você era para ter feito dessa e dessa forma. O cara já começa a ter uma aula, ele deixa de ser um técnico para virar graduado. Depois ele vai se especializando no crime. E vai sendo cooptado, fagocitado pelo crime. E acaba engrossando as fileiras desse sistema. E dentro dessas fileiras, fazendo parte praticamente de certas camadas de ordem. Então ele vai ser o soldado, ou ele vai ser o couro de rato, ou ele vai ter um certo comando, vai galgar cargos, funções, e todo mundo, quando está em algum tipo de atividade, quer crescer ou não? Sim. Você trabalha na empresa, qual é o seu objetivo? Crescer. E as facções criminosas, as organizações criminosas, são o que hoje? Uma empresa. São empresas. A diferença está exatamente no que o uso da força, da violência,
Mas o objetivo da facção é agariar, conseguir lucro. O máximo possível. Agora, o negócio é diversificado. Então, ele vai atuar desde o tráfico de drogas até onde ele desejar, se já não estiver atuando, em diversos outros setores sociais, em diversas outras camadas que estão ao nosso lado, muitas vezes até comandando a própria sociedade. Então, refletir sobre o avanço das facções criminosas não é colocar a culpa no descumprimento de direitos no sistema prisional, única e exclusivamente. Porque no passado, nós podíamos colocar a culpa no sistema prisional. Podíamos. Quando eu fui diretor da Colônia Penal de Simões Filho, 2007, o sistema prisional era totalmente diferente do que conhecemos hoje. Você não tinha camburão, você não tinha viatura, você tinha agentes penitenciários que andavam de colete de pano, não tinha armamento, não tinha estrutura, não tinha treinamento, era assim, cadeiro, entrava na unidade, aprenda aí, amigão, um negócio de curso preparatório, negócio de treinamento, você vai aprender aqui no dia, ó, seu dia hoje, seu plantão vai ser dessa forma. E ia aprendendo, como eu aprendi, enquanto diretor. Quando eu me tornei diretor da penitenciária Lemos Brito, os agentes penitenciários só assumiam cargos até coordenadores de segurança. Eu coloquei pela primeira vez um coordenador de segurança para ser diretor adjunto. E quando eu me tornei superintendente, todos os agentes penitenciários se tornaram diretores adjuntos. E depois alguns se tornaram até diretores. Hoje você tem os policiais penais com porte de arma, qualificação, treinamento, curso preparatório, equipamento, uma secretaria própria, mas as mazelas do sistema prisional ainda continuam existindo. As dificuldades continuam existindo. O número de profissionais pequeno e as unidades prisionais ainda sucateadas. Algumas boas, por sinal, cadeia pública, conjunto penal, área de cogestão, mas as nossas de unidade plena, lamentavelmente, ainda sofrendo a arquitetura antiga e a separação dos presos por pavilhão, módulos, raios, e fortalecendo, mais uma vez, como eu disse, as facções. Não pela falta de direitos, como era no passado, porque no passado o preso não tinha defensoria pública, o preso não tinha assistência, alimentação de péssima qualidade, não sabia como é que andava o processo. Até tinha visita íntima, os homens tinham visita íntima, mas as mulheres não tinham espaço reservado para isso. E o Estado fazia um sistema de troca. Ó, fica no seu canto aí que eu não estou lhe dando nada, não cria problema que eu vou ficar quieto por aqui. Como em 2008, nós acabamos com o ingresso na penitenciária Lemos Brito, que era a família do preso entrando na penitenciária e dormindo em datas festivas. Entrava na sexta, só saía na segunda, ou no domingo, e não podia sair. Edmundo Reis me ajudou a fazer o desmantelamento em 2008, que nós acabamos com o ingresso enquanto diretor da penitenciária com o apoio do Estado, Ministério Público, Juíza de Execuções Penais, doutora André Mara dos Santos, Defensoria Pública. A penitenciária Lemos Brito teve a primeira sala de Defensoria Pública em 2008, antes mesmo da lei surgir. Hoje, todas as unidades prisionais têm Defensoria Pública. O Ministério Público faz visita de correção, juízes fazem visita para poder verificar como estão as unidades prisionais, o cumprimento dos processos, andamento de processo, cadastro único no sistema. Ou seja, o preso hoje tem direitos. Tem direitos. Se você pegar as regras de Mandela, a lei de execuções penais, a lei 7.210 de 84, você pegar todas as leis que existem, todas essas que Edmundo Reis leu para vocês, a SEAP cumpre. Cumpre, porque tem a obrigação de cumprir, porque o Poder Judiciário, o Ministério Público fiscaliza, o Poder Judiciário também, a Defensoria Pública também, todo mundo fiscaliza.
Aí você se pergunta, pô, mas se todos os direitos são cumpridos, onde é que está a falha do sistema prisional para o fortalecimento dessas facções? Por que o sistema prisional acaba alimentando a criminalidade, a violência na sociedade? Exatamente porque nos últimos 15, 20 anos, as separações começaram a ser por facções, utilizando como exemplo outros países, só que somos de culturas diferentes. E os nossos jovens são pobres, pretos, moradores de periferia, que quando entram dentro das unidades prisionais se identificam com outros jovens pretos, moradores de periferia. Diferente dos Estados Unidos, que as facções são divididas por grupos raciais, grupos de países latinos, os americanos, os negros, os nazistas, nós não temos isso aqui. Nossa cultura é homogênea. E os nossos jovens se identificam com outro jovem que está dentro da unidade prisional. E por como todo jovem, para se empoderar ou para sobreviver, acaba entrando e fazendo parte e sendo cooptado pela facção. E ao sair, o sistema prisional, a administração prisional, está fazendo o trabalho dela de criar mecanismos de reintegração. Meu querido Amarildo, está fazendo o trabalho na perspectiva de acompanhar esse processo de reintegração, só trabalhar nas oficinas, e os que não trabalham em oficinas? Como está o processo de progressão de regime, reintegração à comunidade e não retorno às unidades prisionais? Não se tornar um sujeito institucionalizado. Já ouviram falar essa palavra? Institucionalizado é aquele que sai, entra, sai. Já tem até a comarca separada. Ele já sai dando até logo, breve volto. Guarde meu lugar aí, viu? E aí quando volta já pergunta, e aí rapaz, cadê o cara? Já foi embora, já progrediu? Cadê o cara dessa cela? Poxa, eu voltei, o cara já foi embora. Gente boa, exatamente isso. Então, o grande ponto nevrálgico de uma secretaria de administração prisional, e aí está de parabéns Carlos Clóvis, por ter trazido excelentes profissionais. Eu creio que a abertura foi com o superintendente Fabrício, não? Era Luciano? A abertura foi com ele? Era. Ele não abriu, não? Ah, bom. Pronto. Mas uma secretaria de administração prisional que hoje tem autonomia, tem força econômica, tem recursos econômicos para gerir, ela vem fazendo um grande trabalho dentro da sua esfera enquanto administração prisional. Mas ainda falha. E aqui é o grande debate. O Ministério Público entende isso. Estávamos conversando agora sobre isso. A Defensoria Pública entende isso. O Poder Judiciário entende isso. Mas as falhas nevrálgicas estão exatamente no processo seletivo, no não cumprimento da separação por idade, por tipo de crime, por periculosidade. Ah, mas as unidades prisionais não têm condições de fazer isso. Vamos começar a pensar para ter condições de fazer isso. Porque se continuarmos com a síndrome de Gabriela, encontrei assim, é assim, vai ser sempre assim, nós iremos nos tornar vítimas, não mais reféns, porque já somos vítimas da violência que está aí a todos os dias nas mídias e nas redes sociais. Seremos. Será o seu carro que será queimado amanhã. Será você que tomará um tiro na paralela, no meio da troca de tiros, como aconteceu há 2 meses atrás com uma jovem. Nós não podemos hoje sair às ruas se não estivermos com medo de uma troca de tiros, de uma emboscada. Você andar pela linha verde ou pela ligação via parafuso, linha verde, via metropolitana, e os criminosos colocarem galhos, pedaços de paus e pedras para poder assaltar você em pleno final do dia. Não é de madrugada, não é de noite, é à luz do dia.
Ou breve você estará passeando no seu carro e vendo 5, 6 homens, simplesmente com o outro preso, sendo executado na sua frente. É porque vocês não tiveram ainda a oportunidade. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas devem ter visto a execução no momento que aconteceu. É porque não é a realidade de vocês, ou de alguns de vocês, ou de muitos de vocês. Mas se nada for feito, tornar-se-á realidade. Porque antigamente diziam que o morro descia para o asfalto. Hoje já não existe diferença entre morro e asfalto. O asfalto e o morro são o mesmo. E estamos preparados para essa realidade? Ou vocês, enquanto estudantes de direito, profissionais da área do direito, irão contribuir para a transformação dessa realidade? É essa a reflexão que eu trago, dentro do meu tempo aí de 30 minutos que Carlos Clóvis disse. Eu fico brincando que para quem dá 3 horas de aula, 30 minutos é boa noite, tchau. Mas é a reflexão que eu trago para este evento. Temos um sistema prisional qualificado com policiais penais. Temos um sistema prisional com investimentos em tecnologia, em inteligência, em equipamentos, em treinamento. Temos um sistema prisional que atua em parceria com o Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, ou seja, a Segurança Pública e demais órgãos do governo, saúde, educação, assistência social. Temos. Então, onde é que está o problema? Onde está o detalhe da questão? É a manutenção de uma cultura de fortalecimento de facções a partir de dentro da unidade prisional. Se começarmos a pensar em mudar esse tipo de... girar a chave e darmos autonomia e, consequentemente, prepararmos a estrutura das unidades prisionais para a seleção e separação com inteligência, com o trabalho de qualificação dos profissionais cada vez mais, para compreender que sistema prisional não é apenas privar de liberdade, mas é preparar o indivíduo para a sua reintegração à família e à comunidade. Com certeza iremos ter uma mudança de ação, de pensamento e de resultados. Então, eu trago esse debate, essa reflexão para vocês. Espero que tenham aproveitado bastante o sábado, com todas as apresentações dos profissionais da Secretaria de Administração Prisional, e agradecer aqui a Carlos Clóvis e parabenizá-lo pelo excelente evento, e dizer a vocês muito obrigado e até uma próxima oportunidade.